Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Tia Bruna e estamos juntos para mais uma aula. Como vocês podem estar vendo, hoje temos algo diferente aqui e esse é exatamente o nosso tema. Mas antes de eu falar para vocês, eu gostaria que nós começássemos a orar. Por isso eu gostaria que vocês dispersassem de tudo aquilo que está ao redor de vocês e se concentrassem naquilo que iremos orar agora, ok? Fechem seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te dou graça pela vida de cada uma dessas crianças, Pai, que estão ligadas, estão conectadas a essa aula, Senhor. Eu te dou graça porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a vida delas. O Senhor as criou para um propósito, Pai, um propósito maior, um propósito do qual o Senhor sabe, o Senhor tem testificado ao coração delas, Pai, dia após dia. E eu creio, Pai, nelas crescendo e avançando no Senhor, assim como é da sua vontade. Eu creio nelas frutificando e cada dia mais elas aprendendo, Pai, verdadeiramente colocando em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado para elas através das nossas aulas. Eu te dou graças porque eu sei que essa é uma aula de sucesso, essa é uma aula onde o seu poder, onde a sua unção está fluindo e eu creio que nada irá os dispersá-los, nada irá tirá-los o foco, Senhor, daquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, eu te dou graça pela vida deles e pela vida da família deles. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu disse, esse é o nosso tema da aula de hoje, que é a Arca de Noé. E eu sei que vários de vocês, ou provavelmente todos vocês, sabem quem foi Noé. Mas eu gostaria de contar sobre ele hoje. Noé viveu em um tempo onde as coisas realmente eram muito difíceis. Onde os tempos eram maus e as pessoas de fato pecavam sem pudor. Elas não pensavam para pecar, elas simplesmente iam e pecavam. Elas não tinham uma consciência do quanto aquilo poderia ser danoso para a vida delas. Mas Deus, sendo misericordioso, encontrou em Noé um coração disposto. Encontrou em Noé um coração justo, um coração fiel. E trouxe a Noé a direção de construir essa arca. Porque Deus viu que a terra estava tão impregnada com o pecado que ele tinha que pôr um fim nisso. Então, Noé foi direcionado por Deus a construir essa arca. Só que muitos anos passaram até que ela tivesse feita. E todo mundo que estava junto, que estava acompanhando aquela construção, ficava assim, gente, mas Noé é louco. Aquele cara é muito louco. Desde quando Deus iria falar com ele? Quem é ele para Deus falar com ele? Então, assim, todo mundo ficou contra ele, foi todo mundo ao contrário. E mesmo assim, Noé, com o coração disposto, com o coração de uma pessoa justa mesmo, falava para aquelas pessoas que um dilúvio estava a se aproximar e que era tempo delas se arrependerem, era tempo delas deixarem o pecado de lado. Mas como elas de fato não acreditavam que aquilo era uma verdade, elas não deram ouvido e continuaram aquela prática de pecado. Foi então que Noé juntou cada par de animais e colocou dentro da arca. E ele foi colocando. Ele colocou 2 girafas e foi colocando. Todos esses animais foram entrando dentro da arca. Porque essa era a vontade de Deus. Entraram ovelhas para aquela arca, um macho e uma fêmea, sempre de cada espécie, e foram entrando. Entraram também elefantes, como vocês podem ver. Entraram até mesmo leões, um leão e uma leoa. E talvez vocês fiquem se perguntando, nossa tia, então essa arca de fato era muito grande. E sim, ela era muito grande, a ponto de caber uma girafa enorme e um elefante grandão assim. E junto com esses animais entraram Noé, a sua mulher, os seus 3 filhos e as esposas deles. Então acabou somando 8 pessoas na arca.
junto com esses animais. Após a arca ter sido fechada, ocorreram 40 dias e 40 noites de muita chuva na terra. E nessa chuva houve de fato uma destruição na terra, porque apesar de ter durado 40 dias e 40 noites, essa água se estendeu por mais de ano, ficou ali aquela água. Toda a terra foi tomada por aquela água, mas tanto Noé quanto os seus filhos, a sua esposa e esses animais foram preservados, porque era o que Deus queria. Na verdade, Deus, ele visava alcançar todo aquele povo, mas ele sabia, porque Deus sabe de todas as coisas, que aquelas pessoas não abandonariam aquelas práticas. Então Deus começou uma nova povoação. E foi então que, passado esse ano todo, mais de um ano, esses animais e Noé saíram da arca e Noé fez um sacrifício a Deus, entregou um sacrifício a Deus como forma de gratidão. Porque Noé tinha uma consciência de quanto ele era, uma consciência de gratidão ao Senhor, porque ele foi salvo, ele foi preservado no meio de todo esse dilúvio. E Deus, para confirmar que ele era um Deus de promessas, ele era um Deus que cumpre as alianças, mandou um arco-íris. E até hoje, quando a gente vê um arco-íris no céu, é um sinal de uma aliança de Deus. É um sinal de que ele de fato é aquele que cumpre promessas, ele é de fato aquele que cumpre as alianças que ele faz conosco. E talvez vocês perguntem, ai tia, mas o que a história de Noé tem a ver com isso? Pois bem, eu quero trazer para vocês que Deus cuida do seu povo. Ele cuidou do seu povo lá em Gênesis, lá atrás, e ele continua cuidando da gente até hoje. Tanto que eu vou ler um versículo com vocês, que está lá em Salmos 91. Salmos 91, 10, que diz assim: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Mas o que eu quero ficar é com essa parte que fala: nenhum mal cairá sobre mim. Isso é uma verdade. Para nós que somos cristãos e de fato andamos naquilo que a palavra diz, nenhum mal vai chegar. A gente tem que declarar, vocês podem ver o pai de vocês declarando: nenhum mal chegará à minha tenda, nenhum mal chegará à minha tenda. E mesmo com esse meio toda essa pandemia, tudo isso que tem acontecido esse ano, essa tem sido uma declaração muito forte. E a gente tem visto Deus agir nisso. Porque ele de fato tem nos guardado, ele tem nos preservado e mal algum tem chegado até nós. E falando sobre animais, eu queria trazer um animal em específico para trazer essa relação de como, de uma forma natural, um cuidado e como Deus também cuida de nós. Eu acredito que vocês já tenham visto, seja pela internet, seja pessoalmente, ou seja por livro, alguma coisa, vocês já tenham visto um pintinho. Todo mundo já viu? E é exatamente sobre ele que eu quero falar. Um pintinho é um animal que acabou de nascer. Então ele está totalmente feliz, ele está cheio de vida, ele está cheio de vigor, ousadia, assim como vocês. E assim como nós, como estamos com Cristo. No entanto, a gente sabe que ele é bem pequenininho, ele é mais ou menos isso aqui. Ele é muito pequeno, se comparado a outros animais. Só que uma coisa é certa, mesmo que ele seja pequenininho, se qualquer animal, qualquer outro bicho, qualquer pessoa que seja, for atacar ele, a mãe dele vem na hora e cobre ele. A mãe dele ataca a outra pessoa. E o que eu quero trazer com isso? Não é que Deus ataque as outras pessoas que venham até nós nos fazer mal. Isso não é do feitio de Deus, não é algo que Deus faz. No entanto, Deus nos protege, Deus nos cobre, assim como aquela galinha cobre o seu pintinho, cobre o seu filhinho. E essa é a maneira que Deus cuida de nós. Ele tem cuidado de nós no meio dessa pandemia, seja com o coronavírus ou com qualquer outra doença que aconteça, mas ele também tem cuidado de nós em detalhes pequenos, seja naquela prova que você estudou, mas ainda assim está com medo. Ele cuida de nós, o seu Espírito traz a gente revelações, traz a gente inspiração daquilo que estudamos e ajuda com que a gente vá bem naquela prova e outras situações.
Então, como o próprio versículo diz, que eu falei pra vocês lá em Salmos 91:10, nenhum mal cairá sobre nós. Pois assim como nenhum mal atinge aquele pintinho, porque existe uma mãe que está zelando pela vida dele, o mesmo é com a gente, Deus. Ele zela da nossa vida de uma maneira assim tão grande, de uma maneira tão bonita, que independente daquilo que venha acontecer, ele está nos guardando, ele está nos protegendo de todo o mal que possa assistir a nossa vida. Então, isso acontece exatamente porque a gente anda na palavra, exatamente porque a gente é obediente, assim como Noé. Porque por mais que as pessoas achassem que Noé era louco, Noé foi obediente a Deus. E ele foi preservado, a família dele foi preservada. E o mesmo acontece com a gente. As pessoas, os nossos amiguinhos, podem às vezes achar que a gente é louco, por a gente optar por não mentir, por não machucar os outros com palavras. Mas isso não é loucura. Isso nós estamos sendo obedientes ao Senhor e essa obediência tem de fato preservado a gente, tem feito com que nenhum mal nos atinja. Então eu queria trazer para vocês que vocês realmente se mantessem firmes na palavra e que vocês se alegrassem com aquilo que a palavra tem trazido para vocês. Porque a palavra é um alimento poderoso e eu sei que ela tem alcançado a vida de vocês e vai fazer com que vocês se tornem homens e mulheres grandiosos e poderosos do Senhor. Então, a aula de hoje era essa. Eu estou com muita saudade de vocês, mas graças a Deus as coisas têm normalizado e a gente crê que é disso para melhor. Então, logo menos, em nome de Jesus, nós vamos poder estar juntos novamente, ok? Um beijão da Tia Bru, eu amo muito vocês e até logo!